Fala pessoal, estamos aqui hoje com vocês para mais um Papo de Recorrência. Papo de Recorrência, que é uma série de episódios que a gente grava aqui com alguns parceiros, com o pessoal que tem um conteúdo muito bom, conteúdo de qualidade. E hoje o nosso convidado da vez é o Alessandro. Alessandro que leva esse nome de guardião do CMV. Vocês já imaginam o que vem por aí. Já tem coisa boa por aí. Alessandro, se apresenta aí para o pessoal te conhecer um pouquinho. Fala pessoal, boa tarde aí, sou o Alessandro, sou o guardião do CMV, sou um especialista de CMV e estoque, faço esse trabalho aí para os donos de restaurantes do Brasil inteiro, com o objetivo mesmo de tirar esse ladrão de lucro dentro do restaurante. Boa, Alessandro. Ó, vocês já viram, hein? Ladrão de lucro. Ó, vem coisa boa, galera. Vem coisa boa. Pô, Alessandro, cara, vamos começar já, assim, levantando aquela lebre, para quem está nos ouvindo, para quem começando a empreender, ou já está ali fazendo o seu negócio crescer e está encontrando aqueles primeiros desafios, né? Conhecendo essa sopinha de letra que todo mundo começa, SMV, SL, começa aquele monte de sopinha de letra. Conta para nós, o que é esse tal desse CMV? Como se encontra esse CMV? Vamos começar desmistificando os principais mitos que se tem sobre o CMV. Total, Fê. Cara, é uma coisa que dentro do nosso ramo, ele é o principal indicador. É o único indicador que você consegue realmente ter poder sobre a variação dele, né? Então, nós temos que entender o que seria o custo, né, da mercadoria vendida, que é o CMV. É o que o dono ali ele usa de matéria-prima para poder gerar um faturamento. Então, se você usou 30 mil de consumo de insumos e faturou 100 mil, quer dizer que você usou 30% do seu faturamento. Então, esse impacto dentro da operação, ele é imenso, porque a galera não entende que você não tem controle nenhum sobre os seus insumos. Você só acha. E um grande problema que eu falo, que o pessoal entende, que o dono de restaurante tem uma metodologia que chama achologia. Eles acham tudo, só que não entende que CMV basicamente é o quê? Uma matemática, é número. Então não tem como você achar. Ou você vai ter que fazer com que encontrar isso, ou esse ladrão do lucro vai te roubar. Não vai ter como. E você falou um negócio importante, né? Que o pessoal vai muito no achismo, né? Eu acho que eu sei, eu acho que eu tenho um controle, mas na realidade não é isso que a gente vê na prática. A gente está em contato constante aqui também com donos de, né, empreendedores ali, e a gente percebe muito isso, que ele, eu acho que meu CMV, eu acho que meu lucro, eu acho. E esses eu acho é justamente o que a RP também, né, tenta remover esses vieses desses achismos para trazer uma percepção de dados e falar, olha, não, pera lá, vamos tirar os achismos da mesa e vamos trabalhar com dados para que você possa ter cada vez mais controle sobre o seu negócio e gestão do seu negócio. Né? Total. E acho que você que está aí na prática também, ajudando esses donos de negócio a entender melhor isso, quando a gente fala em CMV, eu fiquei, cara, encantado na tua palestra lá junto com o Diego Schizler, né, no Resenha, que, cara, você começou aí mostrando, você fez uma construção tão bacana, eu falei, cara, isso aqui deveria ser, tipo, obrigatório antes do cara abrir a porta do negócio dele no primeiro dia. Olha, você precisa assistir essa palestra do Alessandro, cara, você tem que entender esse Excel que ele está trazendo de ponta a ponta. Cara, qual que é o primeiro grande desafio que você detecta sempre que alguém contata o Alessandro para fazer uma consultoria quando você chega num negócio, Alessandro? Ô, Fernando, eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal vai achar que eu tô louco, mas é uma verdade, tá? Cara, o que o pessoal tá tentando fazer com o CMV? Estão tentando contar estoque. Só que CMV você não conta. Olha só o que eu tô dizendo. A galera tá sempre tentando contar, controlar estoque e de todo jeito, o que acontece? Ele desiste. No meio do caminho desiste. Por quê? Porque estoque e CMV não se controla. Ele se organiza primeiro. O controle vem na consequência da organização.
Então é algo que a galera fica tentando contar, e aí sabe o que ele faz? Ele simplesmente só conta. O que ele contar? Ele pega o estoque dele e coloca só as quantidades. Toda segunda-feira o cara tem essa quantidade. Sabe para que serve isso? Para nada. O cara não faz nada com a contagem, ele só faz o quê? Vai fazer a compra dele de novo, que é igual à última semana. O que acontece? Ele faz um monte de coisa, achando que está controlando, mas na verdade ele só está repetindo uma compra. Então, um dos maiores problemas que nós temos é a repetição de compra. O cara querer controlar o estoque CMV. E um problema maior que eu vejo, Fernando, que todo mundo, você frequenta os eventos como eu frequento, todo mundo pergunta assim, qual é o seu CMV? É só isso. Só que o pessoal precisa compreender que qual é o valor do seu estoque? Porque o CMV você consumiu. O que você não consumiu que está parado, ao invés de estar na sua conta bancária, está em estoque? E o pessoal não fala de estoque, Fernando. O pessoal só fala de CMV no mercado. É isso que a gente... Para, meu, que isso? Você tem que saber. Porque eu consumi, qual é o maior... Eu sei meu CMV, tudo, mas eu continuo sem dinheiro. Você está com estoque gigante. Então, cara, aquele processo tão manual de só contar, né? Isso, só contar. Não, o cara só conta. Ele só conta, mas ele não faz nada com a contagem. Ele não faz uma gestão de estoque. Ele não sabe o que aconteceu com o estoque inicial para o estoque final. Ele não sabe a curva. Ele não sabe nada. Aí ele vai fazer outra compra, acontece igual ele repete. Ele repete. Aí ele não olhou e os produtos que ele nem precisava comprar, tá comprando de novo. Sim, e o que tá na conta tá ficando na prateleira. Eu acabei de sair de uma consultoria aqui, lá do Marcelo Marani, do nosso amigo Marcelo Marani, e o cara tinha no estoque o que ele daria para ele atender por uma semana. E ele estava comprando de novo. Tá lá, o número tá lá. O cara não tá vendo o número, o cara não tá lendo o número. Então, o que a gente faz, tá? A gente deixa isso de uma forma simples para o dono de restaurante. Para ele poder compreender melhor isso. Porque muitas das vezes, o pessoal quer já começar a fazer um CMV, mexer na produção. Meu, a galera faz de um jeito para controlar CMV que deixa a galera, todo mundo, a equipe inteira louco. Por quê? Porque você tem que entender que existe uma evolução. Você tem que começar a controlar CMV através da faixa branca, faixa azul e faixa preta. Tá, mas o que são essas faixas, Alessandro? Antes que você me pergunte, né, Fê? Já vou falar aqui. O que são essas faixas? Cara, faixa branca, você tem que controlar suas compras. Você tem que saber o quanto você compra. Você tem que saber a quantidade. Você tem que saber o valor que você compra. Muitos nem sabem o quanto compra. Beleza, você já descobriu as compras, ok. Vamos passar para a faixa azul. Você tem que começar agora a organizar seu estoque. Por quê? Depois das compras, ele tem que entrar para onde? Para o estoque. Você tem que organizar seu estoque. E a faixa preta é quando você começa a inventariar seu estoque. Então tem que respeitar essa evolução. E muitas das vezes o cara faz o quê, Fê? O cara não tem nada de compra, ele vai direto contar o estoque, só que para ele poder saber o CMV dele, ele precisa saber das compras. Ele precisa saber o custo. Conclusão, não serviu para nada. É só contagem de estoque, entendeu? Então, a gente precisa compreender que o... Opa! Estou aqui, foi ativar o microfone, saí e voltei do palco. Então a gente precisa compreender que esse processo de CMV, o pessoal tem que começar a falar de estoque, tem que começar a falar de organização, né? E tem que parar de querer só controlar CMV. Né? Então é isso que a gente ensina dentro do nosso projeto. Então, cara, é algo que o que a gente encontra no mercado, isso a gente entende dessa forma, e você está no meio, você pode até fazer essa pesquisa, Fê. Cara, 90% da galera não sabe o CMV. E quem sabe o CMV não controla estoque. Só sabe o CMV, mas não faz gestão de estoque. E, cara, se for um negócio, olha o nível da estatística, né? Quanta gente que tem no mercado e que às vezes já está com um bom faturamento, só que tá dando aquela derrapada que vai, não vai, tá vendo o estoque ali na prateleira, não tá vendo o dinheiro na conta e fica nessa dúvida de tô fazendo certo, tô fazendo errado, cara. A gente
Cansado de ver isso e tá aí, o número do mercado. Não mente. Tem uma solução bem bacana que eu conheci o pessoal, que é da Lochefia, né? Opa, que eles tô ajudam... testando aqui. Tô testando. Tá testando aí, né? Eu fiz uma parceria com eles para poder validar, né, algum processo, né, dele, para a gente poder ver. Porque isso daí é sensacional. Eu achei genial a ideia. Porque ele ajuda a facilitar. A tecnologia está aí para facilitar o nosso dia e não virar um complicador. Né? Sim. Então, quando eu vi eles falando a proposta de, a nossa ideia é você poder controlar um estoque ali por um áudio do WhatsApp. Lindo, lindo. Cara, isso ajuda muito o operador no dia a dia. Demais, demais. A gente está testando aqui. Não tem tempo. Né? Então, quando você consegue ter esse ganho de tempo no teu dia para te ajudar nisso, é genial. E se o resultado desse ganho de tempo ainda for uma melhor gestão do estoque, que conclusivamente vai ajudar ele a ter essa compreensão do quanto que ele está gastando com tudo isso para melhorar a margem dele no fim do dia, é o casamento perfeito. Porque aí o cara tem um desafio no controle de estoque, aí ele olha para o CMV e acha que é um bicho de 7 cabeças, que não é para ele. Aí ele pensar, então, em margem, aí que ele vai para o achismo mesmo. Sim. Não, tá dando certo. Aí ele começa a ativar alavancas no iFood, começa a pagar para trabalhar, e aí na hora que ele vai ver, ele está crescendo o faturamento dele todo mês, só que quando ele faturava 50 mil reais, ele ganhava mais dinheiro do que agora que ele está faturando 120 mil reais. Aí ele olha para o negócio e fala, mas eu cresci, eu estou faturando muito. Quando eu faturava aquele tanto, eu achei que eu ia faturar 2x, ia ter 2x a mais na conta, mas não é o que está acontecendo. Vai por pequenos detalhes, cara, que vai passando, depois eu vejo, isso aqui eu acho que não é para mim, essa planilha... Procrastinação, né, Fernanda? Procrastinação é do dono de restaurante, a procrastinação é absurda. A galera se procrastina. A gente vê o Marani falando tanto, né, cara? O Marani também traz tanto conteúdo bom, coloca tanta coisa boa junto ali no palco, traz vocês, todos os especialistas ali para dentro do ecossistema. E às vezes eu vejo que tem gente que investe, que entra, vai pro programa, mas eu acredito que não pratica. Sim, nossa, muitos, cara. É assim, a gente vê isso dentro da minha própria mentoria, a gente vê isso. Entendeu? O pessoal não faz mesmo, mas é uma procrastinação mesmo, sabe? É um desafio do dono de restaurante, é ele entender que ele não é um dono de restaurante. Esse daí é uma chave que o pessoal precisa virar. Você é um diretor de empresa. Quando você é um negócio, na verdade. É uma empresa, cara. Você é um diretor onde você tem que ganhar bem e gerar resultado. O que o dono de restaurante mais quer? Alguém que faça o trabalho dele. Não vai existir. Não existe, velho. Então, quando você muda essa chave e você começa a se posicionar como um diretor, aí a coisa muda. Por quê? Porque você vai ter que entender que diretor ganha bem, lógico, mas tem que ter um resultado, tem que trazer resultado para a empresa. E a galera precisa começar a mudar isso daí. Uma coisa que você falou da Lochefia, que nós estamos testando aqui, tudo, são os processos. Por quê? Porque, cara, você não adianta você colocar a melhor Ferrari para o cara pilotar. O cara não vai conseguir pilotar o carro. Por quê? Você tem que ter um processo, tem que entender como funciona. Tem que ter um treinamento, né, do cara. É aqui que você aperta o botão, é aqui que você faz a organização, porque o pessoal confunde o restaurante é uma logística. Eu fui visitar a Amazon, né, o CD da Amazon, 100 mil metros quadrados de CD. Ô, Fernando, absurdo o negócio, gigante, você não conseguia andar pelo negócio, tão grande que o negócio era. Eles têm o mesmo processo de um restaurante. Eles têm o estoque principal, o estoque que vai para o pessoal usar, que a gente chama de estoque de apoio, que a pessoa quer controlar a cozinha dela. Ela quer controlar a cozinha, sabe como? Fechando estoque. Não vai controlar fechando estoque, você fecha, a sua cozinha é uma fábrica. Você fechou a sua fábrica, você vai produzir como? Eles vão querer de todo jeito pegar chave, vai pegar de quem for para poder produzir. Você tem que deixar um estoque de apoio para eles. Eles consomem o estoque de apoio. É isso que a Amazon faz. Se você pegar na Amazon e for fazer um pedido, eles têm todo o estoque de apoio para poder ser usado. Acabou, tá chegando o estoque de apoio no final, dentro da margem que eles entendem, vai feita a reposição.
o estoque principal fica todo fechado. Isso é logística. Isso é logística, porque eu não falei isso, né? A gente acabou falando do Guardião, mas eu sou um planejador logístico. Então eu vim de multinacionais, eu cuidei de importação da China, então eu fiz muito isso. Então quando eu caí dentro de um restaurante, eu caí de paraquedas, tá? Era para investir, eu era um investidor, deu errado. Eu precisei cair. Nem comida japonesa eu comia, Fernando. Nem comia. Mano, eu caí de paraquedas, velho. Só que quando eu caí com o meu conhecimento, eu olhei e falei, pô, ninguém olha estoque. Aí eu falei, acho, deve estar viajando. Comecei a controlar o meu tal, aí um amigo, um contato, pô, me ajuda aqui, me ajuda. Eu falei, cara, não acredito que ninguém olha. Aí foi quando eu comecei a entender, ninguém olha. Ninguém olha, ninguém tem um estudo, tipo assim, de a Brasel, os órgãos, ninguém tem um estudo referente a CMV. Então é algo que tem um leque, uma oportunidade de ganho muito grande, só que a galera não sabe como começar, como fazer, por onde fazer. Então o que nós fizemos? Nós pegamos uma metodologia de multinacionais e adaptei agora para dentro do restaurante. Entendeu? Então a gente está fazendo todo esse trabalho, né, para poder realmente facilitar a vida do dono de restaurante a controlar estoque. Entendeu? Então é algo que a gente está testando agora. Eu acabei de fazer um inventário, estou testando uma nova ferramenta, não vou poder entrar em detalhes aí, Fê, mas eu acabei de testar uma ferramenta que eu contei 430 itens em 27 minutos. Acabei de contar. Isso aí. Rápido pra cá. Nossa! Muito rápido. E agora a tendência nossa é a gente reduzir mais ainda, porque foi o primeiro teste que nós fizemos. Então é a gente agora reduzir mais ainda. O cara não precisa, eu não preciso tirar nada do lugar. Imagina você contar um estoque sem você precisar tirar nada do lugar. Você simplesmente só posiciona. Isso é utilizado em multinacionais. Porque imagina você vai contar um pallet com 13 metros de altura. Você vai ter que pegar, descer. Não, cara. Entendeu? Então é isso daí que a gente está adaptando. Então é um trabalho, cara, que eu sou apaixonado por estoque, CMV, logística, eu amo isso daí. Então é algo que realmente é um desafio para o dono de restaurante, tá? E eles precisam entender melhor isso. E a gente percebe, Alessandro, justamente que quando bem aplicado, cara, o resultado do negócio, ele é assim, aquela injeção de combustível na veia. O cara... Pô, né, isso assim, até ouvindo depoimentos, cara, de mentorados seus, né, que você tem ali de consultoria sua. Cara, no Vendo Marani, a gente teve a oportunidade, né, de bater um papo com alguns ali em conjunto, até parceiros e clientes também. E, cara, por isso que eu falei, a gente tem que trazer o Alessandro para bater esse papo, porque você ouviu o cara meio que antes e depois. E o depois é incrível, cara. Na hora que o cara começa a falar, não, porque eu não olhava para isso, não olhava para aquilo. E na hora que eu coloquei na prática, cara, é aquela injeção de combustível. Cara, sim, total, assim. E é dinheiro rápido, velho. É dinheiro rápido, porque tá parado. Tá parado. O nome já diz, cara, é o custo da mercadoria. Você já adquiriu essa mercadoria, cara. Agora vem a inteligência de saber como dar essa vazão desse estoque e a inteligência de, olha, nas próximas compras, seja estratégico. Né? Entenda a tua curva. O Alessandro já explicou aqui para nós. Então, Alessandro, eu queria que você trouxesse agora para a galera o que hoje... Depois que o pessoal entendemos agora o que é uma consultoria Benito, entendemos os motivos do porquê eu tenho que aplicar, o que na prática, assim, quando o Alessandro chega para dar uma primeira consultoria, qual que é a primeira dica que você tem para dar para a galera, quando o pessoal não está olhando para nada disso, qual que é aquela dica assim, ó, galera, esse é o primeiro passo que eu vou atrás para identificar, e presta atenção na dica do cara, porque nós estamos falando com um mestre operador logístico, não é qualquer... Cara, qual que é a dica que você tem para quem não está fazendo isso, mas que já teve essa percepção de consciência? Sim, o que a gente entende, né? Quando a gente fala de faturamento, a gente diz que é ego. Porque R$1 de faturamento não é R$1 de lucro. A gente sabe disso. Né? Então, quando a gente lidar com o CMV, a gente precisa entender que é um custo. O CMV é um custo. Então, o que eu economizar é lucro na certa. Ok? Então, o que você precisa, marca, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou te falar.
Porque o dono de restaurante só sabe fazer duas coisas no negócio dele. Só duas coisas, Fernando. Ele só sabe comprar e faturar. Só sabe fazer isso. Ele faz o melhor. Ele é o melhor comprador da empresa dele e ele gosta de faturamento. Então, por onde ele tem que iniciar? Pelas compras. Por quê, Fernando? Por que pelas compras? Porque o pessoal precisa entender que nós não somos uma Amazon, um Walmart, que a gente tem que ter estoque. Tudo que a gente compra, a gente usa. Essa é a característica do restaurante. Restaurante comprou, usou. O problema é que o pessoal compra, não usa e fica no estoque. Então você tem que controlar o quê? As suas compras. Você compra toda semana o seu valor. Toda semana você compra. E você fatura toda semana. Então, pessoal, controla as suas compras toda semana. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai ter que controlar, essa é a dica de ouro, hein? Você vai ter que controlar a sua compra de segunda a domingo. O quanto você comprou de mercadoria, dividido pelo seu faturamento. Pronto, você vai ter um índice que se chama CMC, custo da mercadoria comprada. Ninguém fala disso dentro do mercado. Só falam de CMV. Só que você tem um indicador que ele é o primo do CMV, que é o CMC. Quando você pega o custo da mercadoria comprada, ele é idêntico ao CMV no final do mês. Então nós temos que começar a controlar as compras. Então você que é dono de restaurante, controla as suas compras. Mas, Alessandro, eu não conto inventário, eu não faço ficha técnica. Não faça. Controla as suas compras. Que em 15 dias, você usando essa técnica, em 15 dias você tem resultado. Nós temos case de redução de 20% de compras em 15 dias. É absurdo. É muito dinheiro na mesa, cara. Muito dinheiro na mesa. Já tem mais de 1 milhão de reais economizado em CMV. É muito dinheiro. É 1 milhão no bolso, pessoal. Não é 1 milhão. Aonde está? Não, é no bolso. Porque é um custo. Então vocês precisam compreender que a jogada do CMV inicia-se por compra. Todo o seu CMV e toda a sua compra, todo o seu CMV e todo o seu estoque entra por compra. Então, olha as compras. Administra a sua compra. Coloca um processo nas compras. Acho que essa dica aí, Fê. Não, essa já, assim, quem pegou aqui já pegou. Falou, já. Ó, vocês já estão tendo um gostinho do que. Essa é a dica, vocês imaginam como que é o treinamento completo desse homem, galera. Mas vamos lá, né? O papo de recorrência é para isso, para trazer dica prática mesmo, que é para você sentar a bunda na cadeira agora e já começar a colocar no teu negócio. Então, não, eu já lá no Marani, só para completar. Para completar, Fê, que você falou aí, sentar na cadeira. Cara, lá no Marani, na palestra, eu falei, pessoal, agora, eu quero saber agora qual o CMC. Vai lá, pede para o seu gerente e tal, e me para no meio do evento que eu quero saber. Tinha pessoal com 80% de CMC. O cara comprou naquela semana 80% do que ele faturou. Ele tava com estoque gigante. Cara, não, é fora da curva, Fê. É fora da curva. Mas muito, cara. Mas muito. O cara tem que pegar essa dica agora e já botar a bunda na cadeira. Pega o CMC, já é o que você falou. Puxa aí. Galera, 2 semaninhas. Faz o teste. 2 semaninhas. Ouve o guardião do CMV. Cara, 2 semaninhas. Aplicou, tenho certeza que vocês vão ver resultado. É comprovado, gente. É matemática. Não, e a matemática não mente. O Excel não mente. Não tem como, cara. É uma metodologia que eu falo para você, a gente está validado isso. Eu sou sócio do Marani. Cara, a gente está em vários projetos, na Brasel, tudo. E o pessoal precisa entender que o jogo agora, ele é o controle. Essa variação de matéria-prima, a nossa economia, do jeito que está, a gente precisa olhar para dentro do nosso negócio. E a forma de você olhar para dentro do seu negócio é olhando pelo custo. Então, se você deixar de pagar um boleto de R$500, é R$500 mais na sua conta. Acabou, cara. Não tem o que falar. Não, Fê, você não tem noção, cara, de eu ouvir
de um mentorado que ele falou assim, é a primeira vez em 8 anos de empresa que ele vai fazer uma compra com dinheiro na conta. Cara, que legal, né, velho? Cara, isso é sensacional você ouvir Que isso. legal, cara. Pô, Porque você não está mexendo só, você está mexendo com uma família, você está mexendo com o bem-estar daquela pessoa, a pessoa está se sentindo bem. Entendeu? cara, Então, isso aí é sensacional, cara. eu gosto demais do Marani, de como ele traz a visão, cara, da importância do dono do restaurante, esse ponto que você falou, né? Dele ser o gestor, dele ser o executivo, mas, cara, dele entender que o negócio dele prospera a partir do momento que ele dá um passo para trás e vê a estratégia do negócio, compra melhor, controla melhor, porque daí ele passa a ter tempo, ele passa a ter recursos, ele passa a conseguir fazer coisas que antes, ou melhor, coisas que ele iniciou tudo isso sonhando em fazer, cara. Porque ninguém abre um negócio e pensa assim, não, meu sonho é ficar aqui dentro e não ter fim de semana com a família, não ter dinheiro na conta e não ter tempo. Todo mundo começa o negócio com o objetivo de, poxa, cara, eu quero prosperar, eu quero que o meu negócio cresça, que eu possa ter recurso, dinheiro, que eu possa ter tempo e que eu possa desfrutar disso com as pessoas que a gente ama, né? Seja com a família, seja com seus amigos, seja com as pessoas que você ama. E quando a gente ouve isso, né, cara, é legal, a gente também às vezes ouve alguns depoimentos bacanas assim aqui, a gente fala, cara, é isso. É por isso que a gente cria metodologia, é por isso que a gente investe em tecnologia, por isso que a gente cria as coisas que a gente cria do lado de cá, né? O Alessandro tem os mentorados, tem o treinamento, que a RPDU nasce, existe, tem o propósito com a plataforma, que é para ajudar no fim do dia o dono do negócio a ter o melhor resultado para que aquele negócio dele prospere. Porque voltamos ao ponto da economia. Vivemos um momento desafiador, um momento não é o melhor momento que nós já tivemos, mas ao mesmo tempo a gente, né, o Teles, né, Marcelo Teles também falava isso, parafraseando ele, né, cara, isso é Brasil. É isso mesmo. Isso é isso, gente. Era assim há 10 anos atrás, era assim há 30 anos atrás, e vai ser 30. O que muda é quem está sentado aí na cadeira, ouvindo a gente, e quem empreende. Porque se você, independente de todo esse cenário, tocar bem o seu negócio vai sair, cara. Ele vai ter momentos bons, momentos ruins, mas, no geral, se você estiver fazendo uma boa gestão, cuidando das pessoas que estão contigo, cuidando dos números do seu negócio, tendo um produto bom, fazendo uma entrega boa, estratégica, rapaz, não é mágico, né, Alessandro? É numérico. É o básico bem feito. O básico bem feito, e aí você incrementa camadas de gestão, camadas de tecnologia, camadas de cuidado com as pessoas que estão contigo nessa jornada. Eu digo pessoas, eu digo do teu time, né? Total. A gente ouviu palestras ali, cara, naquele dia do Maranhão assim, que, cara, toca na alma, no sentido de, cara, quem tá servindo o teu cliente, cara? Sim. Como que você trata essa pessoa? Cara, esse cara tem que acordar e falar, pô, cara, que sensacional ir fazer hoje, entendeu? Eu tô motivado para ir fazer hoje, né? Porque todos esses elementos vão te ajudar a crescer, cara. Total. Mas a gente volta no básico bem feito, cara. Não adianta você querer ter as melhores pessoas no teu time, mas se você não der autonomia e não der conhecimento para essas pessoas, você não precisa ir lá apontar o teu estoque. Mas você tem que trazer um cara bom que vai ensinar o teu time a fazer bem feito. Você pode delegar isso. Você pode, não deve delegar tudo isso. Deve. Mas traz um especialista. Pô, traz aqui um Alessandro. Alessandro, esse é um ponto fraco meu. Olha, eu sou ótimo nisso daqui, mas isso aqui não é para mim. Mas eu tenho pessoas boas aqui que podem fazer bem. Então, traz esse conhecimento para nós. Me ajuda a direcionar a minha equipe aqui para que a gente possa fazer isso no melhor molde que você tem para nos ensinar. Total. Aí o negócio vai embora. Aí o negócio vai prosperando. O Guardião, ele surgiu, na verdade, de uma junção de funções, que é o estoquista e um engenheiro de produção. Então, eu coloco como se fosse o estoquista 4.0. Por que isso, Fernando? Porque é o que você falou. Muitas das vezes, o cara tem um estoquista, mas o estoquista dele, na verdade, ele faz o recebimento na parte da manhã, vai para a cozinha ou para o atendimento na hora do almoço, e aí depois ele vai organizar um estoque
na parte da tarde. Não está sendo a função correta de um estoquista. Porque nós temos que entender que o estoquista é muito mais que isso. A função dele, se você realmente colocar, dá muita coisa para ele fazer. Só que para isso ele precisa ser ensinado, precisa ser direcionado. E essa direção que é o que falta para os donos de restaurantes. Eles não conseguem direcionar porque nem eles entendem sobre CMV. Se você tem dúvida sobre CMV estoque, imagina seus funcionários. Então é por isso que realmente a gente precisa mudar esse cenário. Tá? Então eu estou com esse guardião do CMV, a gente está agora investindo nisso para todo mundo realmente conhecer o que é um CMV, o que é estoque, por onde começar, porque muitas vezes, é muito difícil. Não é difícil. É o que te falaram que é difícil. Eu vou falar aqui uma mentira que contaram para todo mundo, que o seu CMV tem que começar pela sua ficha técnica. Cara, é um saco fazer ficha técnica, Fernando. Por isso que o cara não faz. Imagina, o cara vai fazer ficha técnica, o cara vai falar assim, mas eu sou de buffet, eu sou de rodízio, então eu não consigo controlar meu CMV? Acabou. Então, galera, esquece ficha técnica, não se começa por aí. Ficha técnica é uma consequência do CMV, tá? Só para eu poder deixar... dica de ouro, hein? Ó, galera, mais uma, hein? Mais uma, eu vou entender o seguinte, vocês têm que entender que são 4 tipos de CMV. O pessoal entende mais de CMV, mas tem 4 tipos. Você tem o CMV da sua ficha técnica. O que você projetou desse CMV? Porque pode ser que você projetou errado. Você tem que saber o seu CMV do seu cardápio. O que o seu restaurante diz que deveria ter de CMV. Aí temos o CMV do estoque, que é todo mundo fala, e temos o primo do CMV, que é o CMC. Então, quando a gente entende isso, vocês começam a entender que o caminho não é o mesmo que vocês ouvem. Vocês têm que começar a entender que o caminho é outro, é a organização. CMV é 80% organização e 20% controle. Para matar. Galera, ó, tá entregando ouro, como diria o Diegão. Diegão, pô, tá demais. Cara, Ale, eu acho que, cara, a gente está conseguindo entrar em vários temas aqui. Melhor dizendo, subtemas, né? A gente tá bem posicionado. Acho que você deu já algumas dicas ali de ouro para a galera. Pô, essa do controle semanal, eu acho que quem pegou aqui e já tá ali no caderninho, peraí, deixa eu entender isso aqui. Depois manda no direct, manda meu direct. Segue lá, Guardião do CMV, né, no Instagram, e manda no direct para eu ver. Fala pro Alessandro, Alessandro, ouvi na live. Isso. Só dá o resultado para ele. Fácil. É garantido isso, é garantido. Não tem como não ter resultado. Ele, cara, pra gente agora indo para uma visão de horizonte, né, cara? Já falamos dos benefícios, acho que isso fica claro. E pensando assim, no dia a dia. Pô, galera, tá com o desafio, chamou o Alessandro foi lá, já identificou, passou as primeiras tarefas de casa, o pessoal já conseguiu começar a entender melhor tudo isso, já conseguiu entender, já capturou ali o CMC, já começou a aplicar as reduções, já começou a ver um resultado. Passou ali o primeiro mês, o cara já tá tendo resultado. Ale, que hoje, cara, nas maiores contas que você atende, nos principais negócios que você vê assim, você tem divisão assim de, cara, olha, isso aqui, depois do básico bem feito, é o próximo passo. Qual que é a dica que você tem para quem tem uma operação um pouco maior e tá ouvindo a gente agora e tá falando assim, eu ainda não tô fazendo isso. Qual que é o segundo nível do negócio? Para onde que esse cara tem que estar olhando? O que a gente tem que estar vendo, cara? Legal. Quando você pega uma empresa, né, com um porte maior, né, que a gente está falando de um faturamento maior, a gente precisa compreender que o recebimento da mercadoria ele é o fundamental. Porque muitas das vezes, quando você tem uma empresa muito grande, a compra acontece por uma pessoa e o recebimento por outra pessoa. Então, nós temos algo que vocês precisam compreender, que o que entra certo, sai certo.
Então, a energia maior da galera se gasta na expedição, mandando para a cozinha. É aí que está o problema. Você tem que começar a gastar energia no recebimento e na organização desse fluxo. Como é que você recebe? Como é que você vai alimentar a sua cozinha? Muitas das vezes o pessoal tem um entendimento, Fernando, de porcionamento ser bifinhos. Ah, não faço isso porque dá muito trabalho. Não, porcionamento ele é uma forma de controle de estoque. Se você vai consumir 2 quilos de carne por dia, no recebimento você já vai organizar para ficar separado em 10 pacotinhos de 2, para já começar a fazer a expedição correta. Então a galera gasta energia, os grandes gastam energia na expedição e eles esquecem de um recebimento bem feito. Então nós temos que compreender que quando você fala de recebimento, nós temos um recebimento de varejo. O que é isso? Eu comprei um iPhone e vendi um iPhone. Então é uma entrada, uma saída. No restaurante, ele é 2 entradas. Por que 2 entradas? Ele entra, ele sai para a cozinha, depois ele volta para a minha operação no estoque, depois eu libero para venda. Então, grande parte das comidas, né, das alimentações, das proteínas, tem que ter isso. E aí o cara continua fazendo o quê? Recebi a carne, mandei a carne para produção, não sei o que está acontecendo. Então, o cheque de grandes empresas tem que ser recebimento. Tem que conferir, tem que entender, armazenar e preparar esse produto para já sair da forma que ele é utilizado dentro da sua fábrica, dentro da sua cozinha. Então, essa é a dica aí para a galera que já tem um volume maior. E aí já pulou um degrau no tópico, né? O papo já deu uma subida no nível. Já deu uma subida no nível, cara. Mas eu percebo, Alessandro, que é bem isso mesmo que a gente vê no dia a dia, né? Com o contato que a gente tem com a galera. Conforme vai crescendo o negócio dele, os desafios vão mudando. Sim, e não total. dava certo lá atrás, não é o que vai dar certo agora. Sim. Alguma coisa assim, mas a grande maioria também tem que seguir esse nível, né, de sofisticação do problema. Conhecimento, né? Faixa branca, faixa azul e faixa preta, entendeu? Perfeitíssimo. E acho que essas visões que você vem trazendo vai ajudando a galera que está em estágios diferentes a compreender também como é que isso funciona. Sim. Olha, tem coisas que vai ser neste momento que você está e tem coisas que vai ser neste outro momento aqui. Sim. Né? Não, e a gente pode passar até mais um momento, Fê. Porque tem o cara que ele tem todos os números, mas ele não consegue ler. Tem um outro cara que já está no nível faixa preta. Eu tenho clientes assim na minha mentoria, que o cara tem tudo, só que ele fala, cara, eu preciso validar para ver se está certo. Por quê? Porque eu tenho tudo aqui, cara, só que assim, está certo. E aí a gente entra numa técnica que é fundamental. Para você que tem números, indicadores, DRE e tudo bonitinho, você tem que ter a sua margem de contribuição. Pela sua margem de contribuição, a gente já entende aonde que está o problema. Então, é surreal. Então, quando a gente olha os 3 níveis, faixa branca, faixa azul e faixa preta, tem trabalho, tem desafio para todos eles. E solução também, com certeza. E não acaba nunca, né, cara? É um eterno aprendizado ali, constante aprendizado, que vai se somando para te ajudar na construção desse negócio e no crescimento desse negócio. Sim, total, Fê, total. São várias etapas, né, cara? A gente começa lá, fazendo, abrir a portinha, eu e mais uma pessoa, 2, 3, dali a pouco tem 30, tem 50, tem 100, tem 300 pessoas. E esses problemas, eles vão mudando de tamanho e as soluções também demandam um entendimento diferente, né, cara? Sim, são momentos diferentes do negócio, né? Não tem como, cara, porque você precisa compreender que é uma evolução. Então, eu tenho uma frase que eu gosto de usar, que as habilidades que te trouxeram até aqui não vão ser as habilidades que vão te levar para o próximo nível. Então, não adianta. O que fez até aqui, fez. Agora, cara, para o próximo nível, você vai ter que aprender coisas novas. E o que é mais legal, você tem que ter a humildade de entender isso. Quando você faz isso, acabou. Acabou. É ter aquele eterno chapéu do aprendiz, né? Olha, sei muito, mas não sei nada. É isso mesmo. Para dar o próximo passo, eu tenho que aprender muita coisa nova ainda, né, cara? É isso mesmo. Não tem como a gente fazer algo
que a gente está repetindo e não está tendo resultado? Vai ter que mudar. Vai ter que mudar. Porque você sair da zona de conforto é o que te faz você realmente ter resultado. Então, é isso que a gente tem que começar a fazer. Então, hoje, a Repedio, falando aqui, Fê, vocês tiraram a gente de uma zona de conforto, algo que a gente não olhava. A recorrência ali e tal, pô, então, cara, olha só o oceano azul que a Repedio trouxe pra gente, e a gente consegue ali desenvolver. Então, cara, é surreal, entendeu? Tem que sair da zona de conforto, não tem como. E a gente também pensa assim, cara, quanto mais você se desafia e olha para onde ainda você não está olhando, sempre tem muita coisa a se fazer, a se melhorar e a se tirar de proveito, né, cara? Como você disse, você repetiu, tenta olhar para aquela base de cliente que você custou tanto adquirir e tentar extrair um valor maior daquela base, fazer um relacionamento mais adequado, um relacionamento mais personalizado. E a gente vê que tem muitas oportunidades em vários outros, né, departamentos, setores, né, dentro do food, no geral. Sim. Ale, estamos indo aqui para a reta final. Você já está entregando ouro, já deu várias dicas. Muito bom, muito bom. Mas eu queria que você mandasse aquela última para a galera que está nos ouvindo, a galera que está acompanhando aqui a gente até agora, que vai assistir isso daqui depois, que vai te ouvir. Ale, dentro da tua experiência aí, cara, tantas mentorias, tantos, né, consultorias que você já prestou, mercado, contato, conversa que você tem. O que você tem para dar aquela dica final para quem está ouvindo? Que tipo assim, cara, ó, preste atenção. Se eu pudesse dar uma única dica, seria essa dica para ajudar o cara a crescer o negócio dele ou a mudar a mentalidade que ele tá ali, que você percebe que trava ele e não deixa esse cara crescer mais, prosperar mais. Qual que é a tua dica aí final, né? Fernando, a dica de olho final é o seguinte: 90% do seu CMV está dentro de uma cozinha. Só que a cozinha, você não controla a CMV. Vou voltar a dizer. 90% do seu CMV está dentro de uma cozinha, mas você não consegue controlar o seu CMV na cozinha. Você tem que controlar seu CMV antes de chegar na cozinha. Porque quando você chega na cozinha, você já não controla. Sabe por que você não controla? Porque você tem ótimos profissionais dentro da cozinha. Só que eles são pessoas de produção. E aí você quer começar a dar atividade para eles fazerem uma ficha técnica enquanto eles estão manipulando o produto. Ele não vai fazer. Você está querendo exigir algo daquele profissional que ele não vai. Então o que você tem que fazer? O CMV tem que chegar pronto. Quanto mais organizado e pronto chegar na cozinha, eles só produzem a venda. Então a dica é, para controlar a cozinha, você tem que controlar os produtos antes de chegar na cozinha. Para fechar. Mas quem pegou, pegou, hein? Até presente escreveu aqui, ó. Dica final. Sushi e temaki, erra nada. Top demais, muito bom, muito bom. Já fez até o merchan já. O Diego é sensacional, cara. Você tá louco. Cara, Ale, que dica, meu amigo. De ouro. Tem uma frase que o Fabiano falou uma vez para mim, que ele ouviu, não lembro se foi do Hélio, quem foi que falou. Cara, métrica direciona comportamento. Boa. Métrica direciona comportamento. Ele traz do universo, né, do time comercial, dos times, né, que trabalham ali em performance de vendas, mas, cara, isso se aplica a tudo. Porque para o que você está olhando, vai direcionar o comportamento. Então, quando você fala que 90% do CMV do cara está na cozinha, mas não é a cozinha que controla, cara, é muito disso. Não adianta você dar novas atividades para o cara, sendo que a atividade-chave dele, que deve direcionar o comportamento dele, não é essa. Sim. Conflita, não cabe. Não vai. Você vai cobrar ele por uma coisa e tá passando outra para ele fazer. Sim. Não funciona, né? Dentro do universo lá, do contexto da frase, era o quê? Olha, não adianta você pedir pro teu vendedor, cobrar teu vendedor de pós-venda, de outra coisa, sendo que ele recebe por venda. Boa. A métrica dele é venda. Aí você está cobrando ele por pós-venda, mas a métrica que me direciona é essa.
Você tá me pedindo essa? Eu não tô Tô entendendo. Então, meu, é uma métrica. Cara, faça uma coisa. Sim. Porque daí você consegue otimizar muito ela. Total. Muito ela. Muito sentido Então, isso. a dica que você deu agora, cara, quem pegou ela e conseguiu pôr ela na prática, junto com as outras, pelo amor de Deus, pessoal. Aí, para chegar no creme de la creme, é só na minha... Já pode garantir que tá dentro, já vai baixar CMV. Pode ficar tranquilo. E fazer a gestão do estoque, pelo amor de Deus. Ô, Fê, eu queria fazer um stories aqui, você permite a gente fazer um stories? Agora, ao vivo. Ao vivo, pode ser? Ao vivo. A gente gosta de coisa desafiadora, né? Senão a gente não... E se tem um trem que nós não faz, é procrastinar, é ao vivo. Então vamos lá. Fala, Guardião. Olha só, tô agora aqui dentro de uma live com um monstro dentro de um Arrepedio. É um CRM que vai te direcionar muito em relação à recorrência dos seus clientes. Então eu quero que você veja, eu vou deixar aqui para seguir, mas estamos aqui, ó. Fernandão, agora é o seu recado, meu parceiro. Estamos aqui, ó, falando de CMV, mas fala um recado rápido para a galera sobre o Arrepedio. Fala aí. Olha, valeu. Estamos aqui na live. Pediu, repediu. CRM para o seu delivery. Quem ainda não conhece, clica aí, vem junto. Ah, moleque. Pessoal, tamo junto. Acompanha, muito bom. Vai ficar gravado, né, Fê? Você falou? Tá gravado, o conteúdo vai ficar disponibilizado. Daqui a pouco a gente vai postar aí. Então, foi sensacional essa live aqui. Tamo junto. Fê. Pessoal, valeu demais. Ale, brigadão, parceiraço nosso. Pô, vamos deixar tudo disponibilizado. Mas, ó, deixa aí. Instagram do Guardião do CMV, qual que é arroba? É arroba Guardião do CMV, tudo junto. É isso. Ale, especialista Marani, estamos sempre juntos. Parceiraço pediu. Pessoal, quem ainda não conhece, por favor, siga, acompanhe o conteúdo de qualidade. O cara é um mestre. Como eu disse, quando eu vi a primeira palestra do Ale, falei, cara, eu preciso falar com o Ale, eu tenho que trocar mais ideia com esse cara, porque ali tinha muito conteúdo bom. Foi um prazer ter aqui conosco no dia de hoje. Prazer é nosso, irmão. Tamo mais junto. uma vez. E tamo junto. Para quem acompanhou aqui, brigadão, galera. Tamo junto. Valeu, pessoal. Pra cima, Guardião. Valeu, bora. Com Deus. Tchau, tchau. Amém. Fica com Deus, irmão.